A Semana Legislativa foi iniciada no dia 18 de outubro com uma audiência pública onde foi discutido sobre a mobilidade urbana verde integrada, MUV, que é de grande impacto para o município. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, nesse dia, onde eu creio que estamos fazendo parte da história do nosso município. Veremos em instante a apresentação desse projeto, de grande relevância para o nosso município. Já na sessão ordinária do dia 19 de outubro, o vereador Jorge Mariola, do Podemos, elogiou a audiência pública e a escolha do tema, a sua condução e pelos participantes. Estou assomando a tribuna para parabenizar a audiência pública da segunda-feira de ontem. Uma audiência muito salutar, um tema importantíssimo para a nossa cidade, onde aqui estivemos uma pleia de nomes históricos, inclusive nesse estado do Rio de Janeiro, pessoas que representam o estado, outras representando o município. E quero frisar a presença aqui, como sempre, do nosso secretário, Douglas, que todas as perguntas, todos os questionamentos foram respondidos por ele, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma insegurança. Uma pessoa que eu já disse na vez passada, e costumo dizer sempre, como o senhor também já falou, que é uma pessoa que está talhada para a vida pública. Isso nos ajuda muito, isso nos dá segurança do governo. Diz também que o MUV é um ponto de partida para outros sonhos de mobilidade do município, como a questão da linha 3 do metrô. E você está em total razão quando a gente pensa que a gente tem que realmente ter uma linha 3 do metrô. Até a São Gonçalo merece e tem condições de ter, né? Nós sabemos que é um início, essa questão do MUV é um início um início que, na verdade, ele é como se fosse uma criança começando a dar seus primeiros passos. Mas nós temos que chegar na idade adulta e já deveríamos ter chegado com um metrô que atendesse, inclusive, você falou ontem, inclusive, da questão do convênio do município com as linhas de ônibus. Isso é uma covardia. Você pegar um passageiro lá do Rio do Ouro, lá do Arsenal, e ele não poder ir no shopping São Gonçalo, para ele tem que pegar duas condições. Nós temos que ter realmente, bater bem nessa questão, rever esse contrato, rever essa permissão, que é uma permissão draconiana, porque elas são 25 anos mais 25, são 50 anos de sofrimento, se não se mudar esse tipo de coisa. Essa linha integrada tem que ter, sim, tem que favorecer, favorecendo a população, a massa vai favorecer, inclusive, os comércios. Tanto que as pessoas não vêm ao shopping porque não têm condições de pegar dois ônibus. Ainda sob a audiência pública do dia 18, o vereador Lecinho, do MDB, chama a atenção que o Poder Executivo deseja sempre o máximo de transparência nos trabalhos dessa casa. E quero aqui parabenizar o governo pela transparência que o governo vem mostrando, produzindo audiências públicas, construindo um diálogo com a sociedade civil organizada, construindo um diálogo com os vereadores que têm posição. Vimos isso aqui ontem, o discurso do Josemar, o discurso do Romário, o discurso da Priscila, um discurso suave, de perguntas corretas, de nada de absurdos, né? Uma audiência pública altamente produtiva. Então, isso mostra que essa casa ela tem trabalhado e trabalhado muito, que o governo tem cumprido a parte dela. O vereador Romário Regis, do PCdoB, em relação ao assunto tratado na audiência pública, cita problemas como o consórcio de São Gonçalo e remoções que a prefeitura precisaria fazer. O MUV ele é um item dentro de uma complexidade do que seria um plano de mobilidade da cidade. Então o MUV ele entrega um item de um plano que precisa ser muito mais amplo. E aí, esse plano ele tem um debate muito importante sobre, por exemplo, o consórcio São Gonçalo, que eu acho que é a questão decisiva para a gente poder avançar nesse debate. Não adianta pensar no corredor exclusivo em São Gonçalo sem pensar nas desigualdades causadas pelo consórcio São Gonçalo. Eu moro no Gradim, por exemplo, e no Gradim a gente tem um problema com o monopólio de uma empresa de ônibus que não atende corretamente a população. Então, se você resolve o corredor exclusivo, mas você não resolve, por exemplo, o caso da empresa Estrela, que só tem uma linha naquela região limitada que não atende a população daquela área,
você não consegue pensar a mobilidade de maneira mais complexa. Se você mora na Praia da Luz, por exemplo, que tem um problema grave com uma linha que não consegue ir para lá, e aí tem um problema de segurança, de manutenção e tudo mais, você também não consegue entregar para a população o melhor serviço possível. Então, o MOVE ele é um item dentro de uma dinâmica de mobilidade que, infelizmente, ainda não foi entregue pela Prefeitura. Então, a reflexão que eu faço é que o MOVE não pode ser tratado como um projeto principal de mobilidade, porque ele é um item dentro desse plano que deveria ser apresentado. E aí tem discussões que são anteriores. O plano diretor, por exemplo, é um plano anterior que deveria ser debatido para depois integrar, por exemplo, com o MOVE. O governo do estado vai entrar com o dinheiro do investimento, mas o município vai ficar com a parte de remoção. E aí uma fala da secretária ontem, que me assusta bastante, é que hoje, para uma pessoa que vai ter sua casa retirada, removida, desapropriada, essa pessoa que negocia com a prefeitura. Ou seja, a prefeitura é juíza do seu próprio interesse na hora de retirar a casa de algumas famílias. E isso é um problema porque era necessário que a gente tivesse algum órgão externo para fazer isso. Eu acredito que a equipe técnica que está cuidando disso tenha o melhor interesse possível para resolver essa questão de uma maneira adequada. Mas, nesse processo, é importante que a gente tenha um cuidado para essa negociação, porque a dona Maria, que mora em Catarina, ela pode não ter uma formação educacional adequada e vai lidar com profissionais que têm uma formação muito acima da dela e ela pode ter uma negociação ser prejudicada nessa entrega. Então, é importante que a prefeitura tenha um cuidado e um carinho para conseguir negociar de maneira correta e com alguma organização externa que garanta a arbitragem dessa negociação. O vereador Alexandre Gomes, do PV, explica como o governo está lidando com essas questões. Pode ter a certeza, e a prefeitura tem essa sensibilidade, tem tratado caso a caso com relação à questão daquelas desocupações ali, em especial do Jardim Catarina. A única coisa que a prefeitura não vai admitir, que esse vereador que não, aqui vos fala não vai admitir, tenho certeza que a grande maioria, são pessoas que já ganharam no futuro passado apartamentos que têm a sua propriedade concedida pelo governo municipal anterior e que alugaram lá de forma irregular e voltaram para esses lugares. Eu entendo, concordo com Vossa Excelência, com o vereador professor José Mar, com a preocupação com a questão da habitação dessas pessoas, mas essa casa aqui também precisa entender que existe uma parcela grande ali daquela região que foi indenizada, que ganharam seus apartamentos, inclusive lá naquela área de Jardim Bom Retiro, na época do governo Neilton Molim. Muitos alugaram lá e voltaram para ali. Então, o governo está tendo essa sensibilidade de saber diferenciar o certo do errado. A equipe técnica ontem, falada pelo secretário Douglas Ruas, está tendo essa sensibilidade e não vai ser diferente. Alexandre Gomes aproveitou para falar sobre o compromisso assumido pelo governo em relação aos novos 60% de vagas nas creches municipais da cidade e também sobre os primeiros sinais da retomada da economia em São Gonçalo. O aumento de 47% no número de empregos no estado do Rio de Janeiro. Isso é sinal que nós estamos conseguindo trazer mais empresas para essa cidade. Nós estamos dando segurança jurídica, nós estamos conseguindo trazer e mostrar que a segurança pública dessa cidade melhorou absurdamente. O próprio secretário de Segurança esteve aqui na audiência da LOA e falou dos números. Números esses, vou aqui registrar rapidamente, o roubo de cargas despencou, o percentual de furtos despencou 70%. Isso é a demonstração, para finalizar, que o governo do Capitão Nelson está no caminho certo. Mais uma vez aqui não posso me furtar de parabenizar por esse trabalho. Dentre os projetos de lei votados e aprovados estão: Projeto de lei de número 0062/2021, ementa, institui a Semana da Economia de Luz no município de São Gonçalo e dá outras providências. Autor, vereador Nelsinho. Aprovado em primeira votação por 19 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Projeto de lei de número 0076/2021, ementa, dispõe acerca da implantação de código QR em todas, QR Code, né? Todo mundo já sabe, em todas as placas de obras públicas municipais
para leitura e fiscalização eletrônica. Autor, vereador Nelsinho. Aprovado em primeira votação por 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Projeto de lei de número 0061/2021, ementa. Institui o Plano Municipal para a Infância e Adolescência em São Gonçalo e dá outras providências. Autor, vereador Cici Maldonado. Aprovado em primeira votação por 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Votada também ementa do Poder Executivo, que regula lei para o uso de parcelas vinda da SEDAI para o uso do dinheiro no município. Mensagem de número 034/2021. Ementa, altera a lei de número 1213, de 11 de janeiro de 2021 e seus anexos, e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Aprovado em primeira votação por 22 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nos dias 19 e 21 de outubro foi realizada a audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual 2022 e Plano Plurianual 2022/2025. Gostaria de agradecer a presença de todos os secretários, da secretária adjunta, dizer da importância dessa audiência pública. Nós vamos aqui estar discutindo, durante essas 3 audiências, o futuro do orçamento dessa cidade, cidade essa com grandes desafios, mais do que nunca agora, todas essas secretarias aqui convidadas terão a responsabilidade de desenvolver os seus projetos, os seus trabalhos, para que o futuro dessa cidade, o futuro do nosso povo, seja da melhor maneira possível. Já a sessão plenária do dia 20 de outubro, o vereador Evangelista Ubirajara, do PP, homenageou, junto com a Câmara dos Vereadores, a atleta Gabriela Terra Gomes, símbolo de alegria, conquistas e inspiração para todos os gonçalenses. Presidente, eu me sinto muito honrado no dia de hoje, juntamente com todos os meus pares vereadores, de estar homenageando a Gabriele, uma atleta do nosso município. O interessante é que ela é inspiradora para outras pessoas que têm a sua deficiência. Síndrome de Down, mas é uma campeã, a qual é modelo e é aplaudida por todos. Na sessão plenária do dia 21 de outubro, o vereador Jorge Mariola, do Podemos, expõe a venda do Clube Tamoio. Há um ato do Poder Legislativo e estão se rasgando alguns atos nessa cidade. Estão faltando com respeito ao Poder Público Legislativo, ao Poder Executivo, porque são determinações que lei é para como se diz, cumpra-se. E não há, aquilo ali não é um esquema privado. O Clube Tamoio, ele é uma estrutura coletiva, onde cada um ali tem uma fração. São milhares de sócios proprietários, sócios participativos, e essas pessoas têm o direito de opinar, têm o direito de reuniões e decidir os destinos daquela agremiação. E aquela agremiação, ela foi contemplada, e os seus usuários, seus sócios foram contemplados com o tombamento do Clube Tamoio. O Clube Tamoio está inserido na história da cidade de São Gonçalo. E nós não podemos hoje, presidente, companheiros vereadores, nós não podemos hoje fechar os olhos por uma agressão de tal natureza. Nós precisamos de empresa na cidade, nós precisamos gerar emprego e renda, nós precisamos que os grandes investidores possam, na verdade, aportar recursos na nossa cidade. Mas não é desse jeito, não é desse jeito. Seja quem for a pessoa que comprou aquele imóvel, eu não sei se primeiro ele vasculhou juridicamente se os títulos de nota desse município informou para ele a condição do Clube Tamoio. Se caso não houve isso, há um equívoco redundante de que tem que ser corrigido.
Aquilo é um patrimônio dos seus sócios, um patrimônio dos seus contribuintes, um patrimônio dessa cidade, um patrimônio da coletividade. O vereador Romário Regis, do PCdoB, subiu à tribuna para debater o tema. Olha, assim, eu sou da área cultural há algum tempo, estudo patrimônio tombado, né? Para eles fazerem qualquer modificação no tamoio, não é a justiça que tem que orientar, é o IPHAN. O documento judicial ele vai falar sobre se pode ser vendido, se pode ser alugado, se pode ser desapropriado, e isso é uma questão. Agora, demolição, qualquer mudança estrutural a partir da lei de tombamento, só se o IPHAN orientar isso que não aconteceu. O que eu acho que a gente tem que fazer é ir na justiça o mais rápido possível, com a assinatura da casa, para garantir que o tamoio só tenha alguma mudança arquitetônica caso o IPHAN faça essa mudança. Porque para essa mudança acontecer, o IPHAN tem que organizar absolutamente tudo do projeto urbanístico daquele espaço, arquitetônico, para aí sim acontecer algum tipo de mudança. Então, pela legislação atual, que rege sobre patrimônio público, só através do IPHAN e com orientação do INEPAC, que é o órgão estadual. Então, sem sombra de dúvidas, a lei vale, o tombamento municipal vale, e a gente precisa, de fato, não deixar que o patrimônio mude a sua dinâmica, porque senão quem recebe a multa é o município e o Estado, porque está localizado aqui na cidade de São Gonçalo. Então é algo que pode prejudicar, inclusive, a prefeitura, que já não tem um recurso farto, e aí se toma uma multa nova por conta desse tipo de problema patrimonial, a gente acaba sendo prejudicado então. Então acho que a casa tinha que fazer algum tipo de medida judicial conjunta com a Procuradoria e os vereadores para garantir que qualquer mudança e alteração só seja feita a partir do IPHAN. Já o vereador Alexandre Gomes, do PV, abre reflexão sobre os motivos que levaram à situação do clube. Que muito me entristece, presidente, que na década dos anos 90, vereador Cici Maldonado, o Clube Tamoio e o Clube Mauá foram referências para as nossas gerações. Infelizmente, vereador Cacau, por irresponsabilidade dos seus presidentes, dos seus diretores, que dilapidaram o patrimônio de tal forma que deixaram um rombo, vereadora Priscila Canedo, histórico. E, infelizmente, o que acarreta, vereador Romário Regis, é perder o clube por um valor irrisório como esse, não por qualquer coisa, e sim para pagar dívidas trabalhistas de centenas e centenas de trabalhadores que Vossa Excelência sempre lutou, que ganharam na justiça e não receberam R$1 sequer daquele clube que por muitos anos arrecadou milhares e milhares de reais e não tiveram a capacidade de pagar as suas dívidas trabalhistas, as suas dívidas com o município, com o Estado e com o governo federal. Se tem aqui que jogar a responsabilidade, primeiramente, é nesses presidentes que lá presidiram por anos e anos, que ao invés de gastar o dinheiro que arrecadavam no clube, botavam esse dinheiro no bolso e no patrimônio da sua família. E hoje, São Gonçalo perde mais uma vez, não para o empresário, perde pela irresponsabilidade desses administradores que não administraram o clube da grandeza e da forma que se deveria. Essas foram as principais notícias do Legislativo gonçalense. Convidamos você para participar da próxima sessão, que será realizada no dia 26 de outubro, às 17 horas. Aproveite para curtir nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube.